Sem dúvidas, o capítulo da satisfação, da preocupação, da tristeza, da alegria, da paixão. Harou, Ardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domestic Konakanojo aqui no canal. E seu capítulo mais recente, o capítulo de número 252, o capítulo mais conhecido como a alegria de Haru ao ver o desfecho de Arexo. Por conta de que, sem dúvidas, eu fiquei muito contente. Vocês sabem dos vídeos passados, eu tava que nem uma criança mimada falando: eu quero o desenvolvimento do Arexo, ele merece ser feliz, ele tem que beijar a antiga namorada dele. E acontece que isso aconteceu, meus caros Kohais. A minha alegria foi tanta que eu posso dizer que esse foi um dos melhores capítulos da obra, e realmente foi. E calma, não achem que foi por conta de Natsu e Rui. Foi fofinha a parte deles, foi uma parte emocionante, mas o capítulo foi completo, ele foi perfeito por conta do Arexo. Vocês sabem que eu queria desde o começo desse arco que o Arexo tivesse seu destaque. Vocês sabem que eu já tava falando que provavelmente se fosse ter destaque seria nesse capítulo, e eu fiquei muito contente. Por isso eu digo, foi um dos melhores capítulos, porque o Arexo é um personagem que tem meu carinho, é um personagem que eu gosto, é um personagem que eu praticamente quase sou apaixonado, porque ele é muito fofo, ele é muito medroso, ele é muito divertido, ele é muito bonitão até, e posso dizer que ele, na maioria dos casos, às vezes é melhor que o Natsu. Me desculpa, gosto do Natsu, mas o Arexo em alguns momentos é muito melhor. O que eu posso dizer é que ele ganhou o desfecho perfeito, e muita gente pode estar falando: ah, Haru, mas não era meio óbvio? Não era, porque personagens secundários, às vezes, ou muitas vezes nos casos, são negligenciados pelos autores, e isso não aconteceu na obra de Domestic Konakanojo. Grande parte dos personagens, quando foram apresentados, já ganharam seu desfecho. Por exemplo, a Serizawa, admitamos, ela ganhou o desfecho. O Natsu meio que partiu seu coração naquele momento. Ela não terá destaque na obra. Se ela ganhar, até vai ser esquisito, tendo em vista que a obra está muito no ritmo de clima final. Então a Serizawa já teve sua conclusão, provavelmente. E podemos dizer que personagens como a Misaki, que foi uma personagem só de um arco, também teve seu desfecho. E podemos dizer que o Arexo, que foi um personagem mega importante desde o começo da fase escolar do Natsu, que teve seus problemas, cresceu, arrumou sua solução, ele conseguiu seu trabalho, ele tem um futuro bem próspero, digamos que ele cresceu como pessoa, faltava a parte romântica. E agora foi mostrado isso, e assim o personagem ganha seu desfecho e foi desenvolvido por completo, ao meu ver. Por conta de que o Arexo, ele é um personagem secundário, e de certa maneira é até mais fácil desenvolver, digamos, e concluir o personagem. Mas foi como eu disse, personagens secundários às vezes são muitas vezes esquecidos pelos autores, e isso é uma coisa muito triste, porque são personagens que a gente tem um carinho, e isso é um dos pontos que eu reconheço que a Kei Sensei é incrível, por conta de que ela aborda praticamente todo personagem, digamos, que ela colocou na obra o seu desfecho. Eu posso dizer que 90 a 95% dos personagens importantes, personagens principais e personagens secundários tem seu desfecho, e isso está acontecendo, ainda mais nesse clima final. A gente vai ver se todo personagem ganhou, mas pelo menos os principais já estão ganhando, e isso é muito bom porque eu tenho um carinho imenso pelo Arexo. E já vou dizer, ele ganhou desenvolvimento e destaque muito maior que muita personagem principal, muita wife principal. Entendedores entenderão. E daí muita gente já vai falar: ah, Haru, mas é como você disse, personagem secundário é mais fácil. E também foi como eu disse, personagem secundário é mais fácil, mas pode ser muitas vezes esquecido, e devemos ressaltar que se um personagem secundário ganhou destaque, como a personagem principal que merecia um destaque não ganhou, não é mesmo? Mas para todo caso, fiquei muito contente, acho que o Arexo foi incrível. A maneira com que ele agiu diante da situação, a gente viu o Natsu, a Rui ajudando, então foi tudo perfeito. A parte do Arexo foi a melhor parte do capítulo, eu vou falar disso como foi ao longo do vídeo, mas devemos ressaltar também momentos importantes, por conta de que para os fãs de Natsu e Rui, e também eu gosto, digamos que deles, eu fiquei feliz, foi uma parte muito fofa, foi uma parte emocionante. Digamos que num futuro, digamos que não tão distante, mas um futuro que ao mesmo tempo é distante, eles já pensam em seus planos futuros como um casal, digamos, feito, mas isso só quando Arui voltar. Isso é algo que eu vou falar ao longo do vídeo, e acredito que devemos ressaltar também nossa amada Hina, a waifu da obra, por conta de que a Hina está gerando preocupação, porque um hobby pode acabar virando um vício, e isso a gente vai falar ao longo do vídeo. Mas para todo caso, vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei desse capítulo, porque foi um capítulo perfeito. Então vamos falar sobre Domestic Konakanojo e seu capítulo mais recente, mais conhecido como o beijo perfeito de Arexo e Riri. Obviamente devemos começar com a melhor parte do capítulo, que é a parte que você já sabe de qual eu vou falar, do nosso querido Ikemen, lindo, maravilhoso, quase gostoso Arexo, por conta de que não tem como, foi o capítulo dele, é ele que vai ter destaque principal nesse vídeo, por conta de que eu acho que foi muito engraçado, porque ele é medroso, ele não teve a coragem suficiente, ele precisou do amigo para ir falar, digamos que com o
a crush, a primeira paixão dele. Porque a gente viu que ele é o tipo de pessoa que provavelmente quando tá sem fazer nada ou tá sem coragem de fazer algo, ele acaba, digamos que, visualizando rápido a mensagem, como aconteceu, porque o Natsu falou com a Rui, digamos que a questão dele está meio que resolvida, daí o Natsu tá falando com a Rui que ele vai ver como as coisas estão com o Arexo, porque o motivo dele ter vindo para a América não foi para ser o tradutor, e então o Natsu passou toda a situação para a Rui, tipo, basicamente ele foi pelo mesmo motivo do Natsu, que é correr atrás da garota que ama. Então acontece que vemos que praticamente quando o Natsu envia então, Dodata, como é que estão as coisas, meu caro companheiro? Acontece que, tipo, ele já visualiza da hora, tipo, nem um segundo, foi um milésimo, e daí acontece... Uou, caraca, o que ele tá fazendo que ele já olhou? Pelo jeito não falou com a garota. E acontece que foi isso mesmo. Então acontece daí que ambos se reúnem, eles falam que vão se encontrar em tal lugar, que daí eles vão falar sobre essa situação. Então acontece daí que o Arexo já passou o endereço, o Natsu daí vai se encontrar com ele, ele pergunta para o Rui onde é, e daí ele já reclama que tá sem dinheiro, porque realmente toda a viagem foi um gasto, provavelmente o Natsu pagou o restaurante, aquele restaurante não é barato, ele pagou a passagem dele, do Arexo, então ele tava com muito pouco dinheiro. A Rui, toda bonitinha, fala, pode deixar que eu pago, o Arexo nos ajudou bastante, eu quero ajudar ele em retribuição, em gratidão. Então foi muito legal, mostra a amizade deles, mostra que também ela quer ver o Arexo feliz, porque sabe toda a situação, o Arexo foi apaixonado pela Rui, digamos que essa garota deve ter lembrado muito da Rui, como a própria Rui falou, então provavelmente ele deve ter falado o motivo do porquê ele gostava de mim, ou o motivo do porquê ele gosta da garota, porque eu sou tão parecida, foi alguma coisa assim que foi mostrado no capítulo, mas não é tão relevante. Então vamos falar da parte que ele já se encontra, no que foi uma parte muito engraçada. Então vemos que nosso querido Arexo já se encontra com eles e quase agarra neles, falando Na-chan, Rui-chan! E acontece que o Natsu só com a mãozona dele, tipo assim, ó, e falou, calma, mate, stop, Hanashimasho. Tipo, foi basicamente isso. Vamos conversar. E acontece que o Natsu não foi bem direto, na verdade. Ele falou simplesmente isso aqui, ó. Se você tem conversa pra se agarrar em mim, por que você não vai se agarrar lá na sua namorada e não vai falar com ela? Basicamente, Natsu sempre sendo preciso e honesto. E isso foi muito engraçado. Pra todo caso, de um ponto ele tá certo. Querendo ou não, o Arexo foi para a América, digamos que para resolver essa questão. Por mais que ele tenha ajudado também a um pedido do Natsu, o real motivo era para falar com a Riri. O Natsu sabia disso, ele aproveitou isso também. Por isso que ele convidou o Arexo. Ele pagou a passagem. Então, basicamente, falou, olha, eu até paguei tua passagem pra você me ajudar, mas paguei também pra você resolver essa questão. Você fez eu pagar a tua passagem. Agora, o mínimo que você tem que fazer é ir resolver essa questão com a garota. Agora você vai, porque eu vou levar você até a casa dela. Basicamente, Nato sendo um ótimo amigo. Pra todo caso, então, o que acontece é que a gente viu que ele falou toda a situação, passou o endereço. A casa da Riri é uma casa, digamos que bem clássica, digamos, americana. É uma casa bem parecida com aquelas de filmes, como o Natsu disse, como é mostrado nos traços da Kei Sensei. E acontece que vemos que ela já sai de casa para ir passear com o cachorrinho, algo que é bem comum na verdade, né? Praticamente todo mundo sai, ou quase nem todo mundo, não é mesmo? Mas acontece daí que o Alex está tentando arrumar coragem, porque ela tipo saiu do outro lado, e eles estavam observando pelo arbusto. Então só faltava o Natsu jogar tipo o Alex e falar, olha o Alex ali, Alex Sokori, faltava quase isso. Praticamente eu gostei muito, o Alex teve coragem, ele foi falar com a garota. Então acontece que nesse momento em diante, a gente viu que a conversa estava ficando muito complicada, porque a gente viu que eles falam o Hisashiburi, aquela conversa de sempre, mas que eles já vão pra parte principal, ela pede desculpas, tudo o que aconteceu, ela não acreditava que o Arexo, digamos que ficava tão facilmente fraco com bebidas alcoólicas, e acontece que daí que o Arexo conta toda a história dele que aconteceu, digamos que no Nippon, e acontece que a Rui estava ouvindo tudo isso, né, porque ela já está há um bom tempo da América, então ela já sabe falar bem, entender Eigo, e acontece que quando ela ia falar, Masui, as coisas estão piorando, daqui a pouco ele vai falar tudo o que aconteceu na viagem, referente ao capítulo que aconteceu quando ele ficou fraco com as bebidas e teve toda aquela tragédia. E acontece que quando o Natsu viu, caraca, o que esse cara vai fazer? Ele vai ser todo sincero, eu vou ter que entrar agora lá. E o Natsu, tipo, do nada, com o inglês bem básico dele, fala, eu fui beijado por ele, foi o único, calma, ele não traiu ninguém, ele não beijou ninguém além de mim, foi só eu aqui que ele beijou. Basicamente foi isso. E isso pode estar parecendo engraçado, como foi engraçado na cena, mas foi uma cena muito legal e muito bacana e muito interessante. Por quê? Porque o Natsu, ele foi necessário, ele foi preciso e honesto. Ele foi até o amigo dele, ele foi com o conhecimento que ele tem bem básico do inglês, porque a gente viu que ele teve que
ter a ajuda de tradutores para resolver a questão da Rui. A gente viu também que a Rui ficou uma boa parte do tempo com ele, porque ele não sabe falar muito bem Eigo, e isso foi muito legal, porque ele foi, digamos que, para ajudar o amigo. Ele não queria que o amigo, digamos que, sofresse uma situação, porque a expressão que a Riri estava parecendo fazer seria como se fosse criticar ele novamente por ter bebido no Nippon. E acontece que não, ele, tipo, já quis resolver a questão e já quis cortar fatos, tipo, falando, só aconteceu um beijo entre nós dois, ele não fez nada de errado. E foi legal isso, porque como no vídeo de curiosidades que eu abordei, inclusive se você não viu, deveria ver e falar o que você achou, porque ficou um vídeo bem legal. Mas foi o que eu comentei que a autora disse, o Natsu, ele é sempre preciso, honesto, e ele sempre é necessário quando é o momento certo. E ele foi nesse momento, por mais que não fosse, digamos que uma atmosfera muito boa, ele entrou para ajudar o companheiro dele, o amigo dele. E isso é algo de destaque, é algo de se admirar. O protagonista tem seus problemas, mas também bem merece seus elogios, porque o Natsu é aquele personagem que a gente ama e odeia muitas vezes. Então eu critico o Natsu, como eu já venho falando, nos momentos que ele foi errado. Se eu achei que o Natsu, ele foi muito seco, ele foi muito frio, ele não soube falar bem a situação, digamos que com a Hina, por exemplo, é algo que eu critico. Se ele fez certo a questão com a Rui, com a Hina, é algo que eu elogio. Então a maneira com que ele resolveu essa questão, ele foi ajudar seu amigo, é algo que eu elogio, reconheço, porque não é qualquer um que já entraria no meio da conversa sem saber Eigo e foi ajudar o amigo falando bem um inglês bem básico que poderia estar errado. Eu fui o único que ele beijou, porque mostra que ele não queria ver o seu amigo sofrendo consequências, digamos que da paixão dele, da Riri. Foi uma cena muito Mushiroi. Eu já fico pensando, nossa, se isso ganhasse adaptação ia ficar muito engraçado, porque o Seiyu, ele teria que fazer muito que nem o Natsu fez, digamos que a Kei-sensei colocou, e essa maneira eu acho que o Seiyu ia ter que trabalhar muito bem. É algo que só os Seiyus, talvez japoneses, conseguiriam fazer tão bem esse trabalho, digamos que colocar no jeito que ficou na cena, na forma engraçada. Ele teria que fazer um Eigo, tipo, meio que todo errado, todo mais ou menos, então ia ficar perfeita essa cena, eu acho que animada. Mas pra todo caso, o que eu posso dizer é que foi muito boa, porque basicamente um cara do nada, estranho, tipo, de primeira mão, já fala, tipo, já entra em cena. Foi basicamente o que ele perguntou, who are you? Quem é você? E acontece que ele já responde, I'm all friend, eu sou amigo do Orexo, ele me beijou, só fui eu, ele é inocente, não teve culpa nenhuma. Basicamente foi isso que o Natsu falou. Então acontece que foi muito boa essa cena, porque a pegada que a Riri já vê, ela observa que o amigo foi ajudar ele, foi muito comédia, porque ela já ri e fala, então você beijou um cara, você não discrimina ninguém mesmo, né, Orexo? Então foi muito boa a cena. Pra todo caso, a gente já viu que vai pra parte séria, porque ele já toma coragem e já fala novamente a situação. Por conta de que provavelmente, após você ver também que o seu amigo teve que ajudar, provavelmente você ganha uma coragem. E lembrando de toda a situação, a Rui, o Natsu dando suporte, lembrando do encorajamento do pai dele, que também foi dado. Então acontece que o Orexo, basicamente, ele fala que ele ficou muito assustado e ele não queria falar com ela. Mas graças à ajuda de todos, ele conseguiu ter uma coragem e se ela quiser, se pudéssemos reatar quando ele terminaria a frase, ela já dá um beijão no Dada e ela termina daí falando, quiser eu posso me tornar sua namorada de novo? Me desculpa se eu tive a ideia errada. Foi basicamente isso, porque ela que termina a frase, o Orexo é cortado no meio, porque ela dá um baita beijão. Até o cachorrinho ficou pego de surpresa. Foi uma cena muito legal pelo cachorrinho, porque a gente vê o olho todo fofo da Rui, a gente vê a cara de espanto do Natsu e as expressões mostradas eram as nossas expressões, por conta de que é algo clichê, é algo óbvio que pode acontecer. Normalmente sim, a gente sabe que isso pode acontecer. Sempre a personagem feminina que tem atitude, beijar, digamos que o protagonista quando tá no momento, digamos que todo envergonhado, terminando de falar a frase. Normalmente é uma cena muito legal, porque eu gosto das garotas que têm atitude. Então, basicamente, foi uma cena perfeita, por isso eu digo, Orexo e Riri é um dos melhores casais, digamos que da obra. Talvez muito melhor que muito casal importante aí. Mas, pra todo caso, o que eu posso dizer é que normalmente isso lembra muito a Rui. Por isso que o Orexo também era meio que apaixonadinho pela Rui, como ela própria citou no capítulo. Porque, digamos que essa coragem, digamos que essa personalidade é muito semelhante à da Rui. Então, acontece que o beijo foi muito legal, acho que foi a melhor coisa do capítulo. E acontece daí que vemos que a situação toda acabou aí. Digamos que não precisava ser mostrado depois mais coisas. A gente vê que daí que volta pro Natsu, para Rui, que é o foco do casal principal. E acontece que o Natsu fala que ele tá feliz pelo que aconteceu com o Orexo. Ele deseja mesmo que ele consiga ser feliz. Toda a ajuda que ele deu. Ele fica feliz por ter talvez ajudado o Orexo. Ele teve que entrar com o inglês, digamos que escolar dele. Daí ele fala que ele ainda conseguiu dar uma ajuda. A Rui fala que ela já ia pular no meio quando viu o inglês do Natsu e ia interpretar o que ele tava falando. Então basicamente foi muito legal isso. Acredito que antes de começar a falar sobre Natsu e Rui, eu já vou concluir a parte do Orexo em definitivo do capítulo nesse vídeo. Então, gostei muito, acho que foi legal ter visto isso. Como eu já disse no começo do vídeo, o personagem muito cativante, merecia, digamos que ter seu desenvolvimento, algo que eu gosto da obra. Todo personagem importante
importante, ou 95% dos personagens que são apresentados ganham seu desenvolvimento nessa obra. A autora tá de parabéns por fazer isso. Então era algo que eu esperava, era algo que eu queria muito, que eu fiquei preocupado e fiquei feliz que foi o que eu pensava que poderia acontecer desse capítulo ter sido o foco. Muito, de certa forma, bom esse capítulo, porque realmente eles abordaram o Arexo, que era algo que eu pensava, e eles já foram para o Remember do Natsu e da Rui de certa maneira. Isso eu já falo com vocês, mas para concluir o Arexo, ótimo desfecho. Acredito que a gente fica feliz, na verdade, por esse casal, pelo Arexo, porque de certa maneira, digamos que a Riri, ela não passa de uma Rui 2. Me desculpa aí, mas é verdade. Ela basicamente fez muitas coisas que a Rui fez, abandonou o cara quando mais precisava, de certa maneira, embora o Arexo, que tenha também ido para outro país, né, também devemos lembrar disso, mas para todo caso, ela tipo julgou muito rápido o Arexo, ela não quis ouvir de certa maneira a história, mas ela tem pontos positivos que levam, digamos, uma defesa a seu favor. Ela foi até o Japão, ela tentou encontrá-lo, ela falou, digamos que para o pai dele dar a mensagem, que ela sente muito, que ela queria ter uma conversa sincera. Então nesse ponto, a gente até perdoa também a Riri, porque por mais que ela tenha julgado de primeira mão o Arexo, ela também não achava que ele ficava tão fraco com bebida. Então ela reconhece sua culpa e ela foi para o Japão só para tentar encontrar ele, então merece destaque isso. Para todo caso, é um casal que merece ser feliz. Acho que a Riri teve seus erros, como foi mostrado, que eu também não vou passar pano, porque ela foi meio que uma Rui, mas ela também, digamos que tentou se redimir, e o casal merece ser feliz, ainda mais pelo Arexo. Então foi perfeito. Para todo caso, agora que já falamos do casal principal desse capítulo, acredito que devemos falar de alguém que já teve quase um beijinho aí, mas não foi mostrado. Vamos falar de Natsu e Rui. Acredito que agora devemos falar sobre uma das melhores partes mais aguardadas por algumas pessoas, seja para gerar ódio ou para gerar amor, porque eu noto que muita gente odeia Rui e o melhor dizendo o amor é pouco. Eu notei isso pelo vídeo passado, pelos comentários do que vocês desejam pela Rui, e eu devo falar, vocês são cruéis demais, vocês são muito maldosos, meus queridos corrais, vocês são muito rancorosos, mas não culpo vocês. Para todo caso, eu ri demais. Vamos falar então sobre a parte importante. Então, o que acontece é que basicamente foi uma parte muito bonita, independente se você shippa ou não, isso não me importa. O que eu vou ressaltar é que eu gostei da cena porque a Rui e o Natsu, eles tiveram toda uma história, e isso foi muito marcante. Então, como eu disse também no vídeo das curiosidades, que o prato favorito da Rui é o Yakiudon do Natsu, se você não viu, mais um motivo, vai ver aquele vídeo, meu amigo. O que você tá perdendo da vida aí? Tá perdendo, ó, você já saberia. Então, acontece que já foi mostrado na própria obra, e acontece que o Natsu, digamos que após eles falarem do Arexo, ele fala pra Rui de Musakini, pra ela ir antes para casa, porque ele ainda vai passar, digamos que no shopping, no mercado, em alguma loja. E acontece que ela ia junto, né, porque o Natsu e o inglês dele não são, digamos que uma boa dupla. E acontece que mesmo assim, ele tipo fala pra ela ir, e acontece que ela foi. E o que acontece é que ele foi numa loja meio que nipondinho, uma loja meio que de produtos japoneses, de comida. E acontece que ele comprou os ingredientes para fazer um prato cheio de memórias, uma comida que vai emocionar a Rui e emocionou muitas pessoas que estavam acompanhando. Ele fez o Yakiudon. E acontece que no momento em que a Rui come essa comida, foi uma parte muito bonita, porque lágrimas surgem e já gera a preocupação de Natsu. Mas no momento, não foi lágrimas que tipo, o prato tá péssimo, ou poderia ser, né, também, a gente não sabe. Mas para todo caso, foram lágrimas por conta de que ela finalmente conseguiu sentir o sabor. E eu acho que foi uma parte muito bonita, porque a gente viu todo o bloqueio, todo o problema que a Rui teve, só que a gente não pode desejar o mal dela. Por mais que ela tenha tido culpa com o Natsu, eu quero ver ela bem, eu quero ver ela sendo uma grande chefe. Então eu gostei muito de ver que ela conseguiu adquirir o paladar dela novamente. E o senso do paladar, digamos que é o paladar, né? Acho que basicamente eu vou falar isso para não ficar complicando. Foi muito bonito porque finalmente ela começou a sentir. Ela falou que foi bem pouquinho, mas ela está voltando a sentir o sabor da comida. E eu acho que ter sido um prato cheio de memórias que envolve o casal, digamos que da obra, foi muito bonito, porque mostra que foi o Natsu que fez ela voltar, de certa maneira, a sentir, digamos, o paladar, a voltar a ter, digamos que esse senso de sabores da culinária. Então eu gostei bastante disso. Falar da parte mais importante, que foi a parte já que eles estão indo dormir, né? Porque já passou um dia, a gente foi informado que o Natsu, ele vai ficar aproximadamente uma semana na América. Acontece que ele já deve ter se passado cerca de 2 a 3 dias, mas acontece que não tá tendo problema no clube, ele já informou o que ele foi fazer. Acredito que a Serizawa, se ela soube realmente do verdadeiro motivo, ela deve ter ficado muito feliz porque o Natsu foi pra América. Para todo caso, a gente viu que a Gakou, ou melhor dizendo, desculpa, a Daigaku do Natsu, não tem problema algum, não tá com tantos problemas. Qualquer coisa, ele acha alguma coisa, ele pede ajuda de alguém pra passar matéria, ou digamos, pra estudar junto. Então vemos que está Daijobu. E acontece que, tendo falado dessa situação, que é uma
parte interessante que eu tinha que informar vocês, a gente viu que eles já estão deitados. E daí acontece que quando ele ia puxar o assunto, digamos que do relacionamento deles, a Rui, tipo, já só puxa a coberta e fala, vem. E basicamente foi isso, porque ela falou de outro jeito, só que foi simplesmente vem e o Natsu obedeceu. Só faltava ele, tipo, engatinhando, tipo, que nem um animal. E acontece daí que ele foi todo feliz, só faltava lamber a Rui. E acontece que os dois estão deitadinhos juntos e ele fala da situação atual. E basicamente eu já vou resumir pra ser bem breve com vocês. Ele fala, digamos que sobre o futuro deles. E acontece que eles já resolveram. Quando ela voltar para o Nippon, eles provavelmente voltarão a ficar juntos. Porque eles ainda terão vários problemas, mas o Natsu já terá um Shigoto, a Rui também já terá como sobreviver. E assim eles vão encontrar uma forma, digamos que sempre de se resolver, mas sempre encontrando um caminho que eles possam solucionar juntos. Enfatizando mais uma vez, quando o Natsu, ou melhor dizendo, quando a Rui voltar para o Nippon. E acontece que tendo feito isso, daí ele pergunta se ela aceita tudo isso. Quando eles voltarem a ser um casal, mas que seja quando ela voltar para o Nippon, ela aceita, tipo, of course, e os dois se beijam, ou melhor dizendo, montirão, que fica mais legal. E daí acabou assim a parte deles, porque mostra, digamos que, uma cena dos dois abraçadinhos, uma fofinha, digamos que o traço estava tudo bonito, e eu nem preciso dizer basicamente o que aconteceu depois dessa cena. Provavelmente deve ter tido Remember, a autora provavelmente que não quis mostrar, mas eu acho que ela poderia ter mostrado, e eu não tô dizendo isso porque, digamos que eu shippo muito o casal. Também vocês sabem minha opinião, gosto do casal, mas não é o casal tipo que eu mais shippo. Então eu acho que pra quem gosta, digamos que de Rui e Natsu, eles mereciam talvez, digamos que ter um fanservice. Só que acontece que a obra eu acho que não ia dar tempo de mostrar essa cena. E acontece que provavelmente não teve, mas se a autora quisesse aproveitar, ela pode mostrar depois o que aconteceu, digamos que a Rui acordando, digamos que com a blusa do Natsu. Isso é uma indireta óbvia daí do que mostrou. Mas pra todo caso, talvez os dois só tenham dormido juntos, eles nem tenham ficado, mas sejamos honestos. A gente sabe que deve ter tido um beijinho e muito mais lá, porque deve ter tido isso aqui, ó. Mas, para todo caso, acaba aí a parte deles e acredito que enfatizei o que eu mais queria ressaltar. Acredito que foi uma parte muito interessante, foi uma parte muito tocante, eu acho que, me desculpa, meus queridos companheiros do Team Hina, sei que vocês podem ficar bravos comigo, mas não tem como, foi uma parte que eu vou enfatizar porque eu gostei. E independente de tudo, a Rui teve seus erros, ela reconhece isso, embora não tenha pedido desculpas pelo Natsu, ou provavelmente ela pode ter pedido a autora que não quis somente mostrar isso, também pode ter esse ponto, mas eu acho que foi legal. Querendo ou não, o Natsu é apaixonado por ela, isso já faz tempo que já foi mostrado. Então, basicamente, eu até achei uma cena fofinha, não vou dizer muito se eu gostei ou não, porque daí as pessoas vão querer me julgar, vão falar, ué, mas você não shippava com a Hina, o que você tá fazendo na tua vida, Haru? Como eu disse, aproveita os chips, gente. É bom aproveitar o Natsu em cada momento com cada waifu, mas pra todo caso, eu acho que foi legal a cena fofinha, independente de tudo. A cena que eu mais gostei, na verdade, de Natsu e Rui, foi a cena, digamos que, da Rui ganhando o paladar novamente. Eu acho que foi uma cena muito tocante, uma cena muito bonita, que foi graças à influência do Natsu. Mas, para todo caso, o que eu posso resumir? Como eu disse, eu enfatizei várias vezes, quando voltar para o Nippon, eles voltarão a ser um casal. Ou seja, nesse meio tempo, Natsu, solteiro, pode ter o corpo, alma, olhos, o coração roubado por nossa querida Hina. E a partir de agora, vamos falar um pouco sobre nossa grande rainha, sobre nossa waifu, sobre Tachibana Hina. Agora, finalmente vamos falar da parte mais importante, meu querido e minha querida Kohaya. A parte que você deve ter aguardado desde o começo do vídeo, a parte que foi irrelevante, mas é importante para os próximos capítulos. Você vai entender que é sobre nossa querida Hina. Por conta do que? O contexto é muito interessante, ao mesmo tempo que não é, porque a gente já fica teorizando o que pode acontecer com ela. Mas a cena em questão é muito sem graça, porque aprofunda algo que muitas pessoas já estão de saco cheio disso que o autor está fazendo com a personagem. Então vamos falar da cena rapidamente e depois falar o que pode acontecer com ela, qual pode ser o arco, o desenvolvimento que ela vai ter a partir de agora. Então vamos lá. Primeira, a cena já é a cena final do capítulo de número 252. O capítulo já acaba assim, começando com o garçom perguntando, basicamente, tipo, quando nota que você bebeu demais, mais de 5 a 10 copos, ele já faz essa pergunta. Então, você não acha que é melhor parar? Você já bebeu demais, eu acredito. E acontece que ela fala que vai levar muito mais que isso para ela esquecer de tudo que aconteceu. Então, vemos que a Hina, ao invés de ter ido tomar um café com o nosso querido Kobayashi, preferiu afogar as mágoas sozinha no sake, na bebida. E acontece que assim o capítulo acaba. Agora vamos para uma parte do que a gente pode achar que pode acontecer com ela no próximo capítulo ou o arco que pode desenvolver ela. Lembrando, 50% chance de erro, 50% chance de acerto. Para começar, vamos falar sobre a parte que é mais uma teoria do que pode acontecer, porque não é tão certo que isso literalmente vai acontecer. Depois a gente vai para a parte mais real, que é uma parte que dá para acreditar até um pouco mais. Mas então, começando pelo nosso querido Natsu, acho que é a parte mais fácil para não ficar tão confuso, porque eu já vi que isso vai
vai ser meio complicado de explicar. Então vamos para a teoria mais fácil de momento. A gente sabe que a Hina, ela é apaixonada por bebida desde o começo da obra, e ela é muito fraca com bebida. Não é à toa que 2 copos deixam ela tonta e ela já desmaia. E pelo jeito que foi mostrada a cena, ela já passou dos 2 copos faz tempo. E o que acontece é que a gente viu o olhar dela, digamos que de desânimo, o olhar, digamos que abatido, o olhar de quem já desistiu praticamente da vida. E acontece que isso só foi por um coração partido, que dó da Hina. Mas acontece que vemos que isso pode gerar um sentimento de culpa no Natsu, ainda mais se eles voltarem a focar no assunto, digamos que de sake, de álcool. Lembrando que nosso querido Alexo já foi foco disso, não é à toa que ele foi o foco desse capítulo, mas ele já foi aprofundado, ele já cresceu, já superou isso, mas é esse o problema. Se eu acho que focar esse arco novamente, digamos, nesse assunto, vai ser um saco tendo em vista que um personagem já teve esse foco, só que é uma maneira, digamos que de desenvolver mais a Hina, porque ela é uma personagem que não teve muito desenvolvimento, ela só apareceu no começo da obra, mas desenvolvimento ela só começou a ter agora no final, e acontece se colocar ela com problemas, digamos, relacionados à bebida, seria um ótimo jeito de fazer com que a relação dela com o Natsu aumentasse, porque devemos lembrar que o Natsu se importa demais, não é à toa que ele já foi quase esfaqueado e morto para proteger a Hina do Stalker, lembre-se disso. Lembrando que a autora já falou a opinião sobre a Hina, eu já comentei um pouco sobre isso no vídeo de curiosidades, inclusive é falado bem pouquinho sobre a bebida, mas vale a pena você ver, mais uma vez ressaltando isso, porque a gente nota, tanto pela opinião da autora, a gente nota pelo começo da história da obra, desde o começo, a gente vê, a Hina é apaixonada por bebida, mas aí a gente chega na conclusão, digamos que um hobby pode virar um vício, e um vício pode trazer consequências, então acredito que isso é o que a gente deve mentalizar por enquanto no momento, enquanto não foi divulgado o próximo capítulo, as próximas cenas, a gente não leu, porque se eles fizerem novamente um arco focado, digamos que em alcoolismo, um arco que talvez traga problemas para a Hina, ela caindo num vício, provavelmente é o jeito de reconstruir a relação do Natsu e da Hina, porque ele vai ajudar ela, a Hina vai ficar mais apaixonada, vai ficar em gratidão, ela não vai aguentar seus sentimentos, ela vai se agarrar no Natsu, vai beijar ele, e assim a gente viu que o Natsu pode se sentir culpado, pode não ser da personalidade dele, mas como eu disse, Triângulo Amoroso tem isso, ele vai se sentir culpado depois, mas vai se sentir depois de ter dormido com a Hina, e isso pode acontecer por conta de que ele não vai aguentar, ele vai ceder aos sentimentos da Hina. Lembrando que isso pode acontecer se for focado, digamos que nessa maneira, digamos que dele ajudando, consolando e ela não controlando os sentimentos. Mas isso se for um arco focado, digamos que no sake, não acredito que vão focar novamente disso. Já deixo minha opinião clara, é um arco que se eu fosse o editor, eu aprovaria, porque eu acho que faria muito sentido por conta da Hina ser fraca com isso e sempre beber. Eu acho que seria muito interessante fazer ela criar um vício e depois o Natsu ajudar ela a superar isso. Só que eu já digo que 5 capítulos não é o suficiente, provavelmente tem que levar uns 10 para aprofundar isso e desenvolver. Mas lembrando, na minha opinião aqui como fã, eu acharia sem graça por conta de que isso já foi o arco do Alexo. E por mais que fosse uma outra visão, fosse a visão da wife, uma personagem principal, acredito que tem outros jeitos de desenvolver ela. Eu acho que como fã é um lado meio sem graça, é um lado cruel de dar desenvolvimento para ela. Eu acho que poderiam dar de uma outra maneira, mas também não desaprovo, porque é uma maneira até inteligente de fazer o Natsu e a Hina ficarem mais juntos, ainda mais nele ajudando nela nesse vício. Lembrando que a gente tem que esperar o próximo capítulo para ver o que vai acontecer, a gente não sabe basicamente, pode ser que a Hina só fique de ressaca, pode ser que ela não caia nesse vício, lembrando que isso levaria tempo para ser criado, seria um arco novo, por mais que tivesse referência ao hobby da Hina, isso iria tornar um vício, então como eu disse, 5 capítulos não seria o suficiente, por isso é como eu disse, é 50% de chance e de erro, então eu acredito que é aquele arco que pode acontecer, mas é aquele arco que pode muito não acontecer, e pode ser que ela simplesmente, basicamente só fique de ressaca, e a partir daí a gente fala agora do que realmente pode acontecer, digamos que no próximo capítulo, mas ainda tendo relação com a Hina tendo bebido um monte no final desse capítulo. Pois devemos notar, isso só foi uma possibilidade, não é algo que eu acredito que vai acontecer com 100% de confiança. Como eu disse, 50% de chance de acontecer, por conta de que como fator contra, é um arco que basicamente seria o Alexo 2, só que na versão feminina da wife principal ser a Hina, porque basicamente ia abordar o mesmo assunto de volta, saquei isso, ia ser sem graça. Como fã, eu acho que seria sem graça, mas como eu disse, tem seus pontos fortes, por ter já aparecido na história, por ser algo presente na vida da Hina, e terceiro que seria muito mais fácil para desenvolver a waifu, digamos que acredito que como um autor seria mais fácil trazer esse assunto até, digamos, fazendo ela facilmente cair num vício. Para todo caso, a gente deve esperar e não pode acreditar 100% que isso vai acontecer, mas então, lembrando que agora falando mais um pouco da realidade do que realmente pode acontecer, a gente viu que ela vai estar tonta, ela já vai estar quase caindo na rua, e aí que a gente pode perceber quem que vai ajudar a Hina.
porque provavelmente o próximo capítulo ainda vai ser o foco nela saindo do bar, e ela vai estar tonta. Então, a gente pode ter várias possibilidades de quem vai ser o consolo dela. Primeira possibilidade, um personagem novo. Pode ser que sim, um personagem que talvez roube o coração dela, um personagem que seja um par romântico. Infelizmente, pode ser que sim. Segunda possibilidade, nosso querido desgraçado Shu, o homem cujo meu público odeia e ama ao mesmo tempo. Embora eu não tenha visto ninguém elogiar o Shu, eu só vi mais ódio. Mas como eu falei pouco do Shu, daí eu não posso ter certeza. Mas então, acontece que o Shu, ele é a pessoa mais óbvia que pode acontecer de aparecer no próximo capítulo. Já teve uma relação com a Hina, uma relação problemática, a gente sabe disso. A gente viu que ele ainda é apaixonado e a gente viu que é muito mais fácil fazer ele ficar em coincidência, encontrar a Hina num bar toda tonta e ajudar ela, digamos que acordar, a ela ficar sóbria novamente. Então, provavelmente o Shu pode aparecer muito no próximo capítulo. Além do mais, a autora já trouxe ele dos mortos-vivos quando ele foi falar com o Natsu. E como terceiro ponto, e ponto que eu queria que acontecesse, Kobayashi. Por conta que, desde o começo, ela tinha que ter ido falar com ele. Ele é o cara, é o mestre dos conselhos. Eu queria falar com o Kobayashi. Ele ia me dar altos conselhos. Então, eu acredito que o Kobayashi seria a pessoa perfeita. Quem não quer falar com o Kobayashi? Que homem, eu diria. Então, olha, eu acho que ele seria a melhor pessoa para consolar a Hina, porque desde o começo da obra, embora ele ajude ambas as Tachibana Kyodai, a gente sabe que sempre dá pra notar que tem uma preferência pela Hina. Por mais que a Rui tenha ido pra América, também podemos citar isso a favor, a gente sabe que o Kobayashi, de certa maneira, pelo menos ao meu ver, eu acho que ele prefere consolar a Hina. Lembrando que isso é só uma opinião bem pessoal, não estou dizendo, pode ser que ele seja neutro entre as irmãs, mas acredito que por focar mais na Hina, ela tá no Nippon, eu acredito que o Kobayashi aconselha mais ela, mas isso é só minha opinião. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que seria perfeito, digamos que ele ia dar uma baita de uma bronca da Hina, porque ele dá bronca, ele critica quando necessário, é só lembrar do Natsu. Então eu acho que seria perfeito fosse ele, porque ele ia encontrar o estado, digamos que deplorável da Hina, ele ia fazer ela tomar um banho, ia tomar um café, e ela ia ter que ouvir muitas broncas, críticas, ele ia consolar ela, então seria perfeito, digamos que o Kobayashi aparecer no próximo capítulo. Eu realmente quero, não quero personagem novo, não quero Kadita, não quero o Shu ajudando não, eu quero o Kobayashi ajudando a Hina no próximo capítulo, isso é algo que eu realmente quero e é algo que pode não acontecer, mas lembrando que é um ponto forte, pode ser que ele que ajude a Hina enquanto ela tá tonta, tá meio, digamos que dopada das bebidas que tomou. Lembrando que isso só são possibilidades, pode ser que a Hina, digamos, saia do bar bem, mesmo estando meio tonta. Mas eu acho bem difícil você não achar que pode acontecer algo, pelo tom maduro que a história tem, a gente sabe que alguém pode tentar, digamos que encontrar, abusar dela, e a gente sabe que daí nesse momento o Shu aparece, o Kobayashi aparece e já acaba com o cara. Isso é algo que eu já tô prevendo, tipo, eu já tô prevendo a Hina bêbada e quase caindo na rua, pra você ter ideia. E eu não tenho culpa se ela ficou dopada só com 2 copos. A gente daí tem esse ponto de vista sobre ela. Mas pra todo caso, eu ainda acho que se eles não cortarem, eles podem mostrar realmente o Kobayashi ou o Shu no próximo capítulo consolando a Hina. Mas lembrando que eles podem cortar essa parte e já mostrar a Hina só, digamos que de ressaca, com dor de cabeça, esses vários sintomas depois de você beber várias. E digamos que bem, não é mesmo? Bom, pra todo caso, a gente vai ter que esperar o próximo capítulo, mas acredito que a parte mais importante aqui da Hina, eu já comentei um pouco sobre o que eu acho que pode acontecer e sobre uma outra teoria, digamos que envolvendo a volta de Hina e Natsu, porque sem dúvidas, quando o Natsu voltar da América, o foco vai ser extremamente Remember entre Hina e ele. Não acho que a autora vai deixar de colocar, digamos que uma cena em volta dos dois, principalmente se o casal final for Natsu e Rui. Se for esse, certeza que vai ter Natsu e Hina, digamos que nos próximos capítulos. E se não for Natsu e Rui, daí a gente vai ter que ver, mas para todo caso, acredito que falei a parte mais importante sobre nossa querida Hina. Sem dúvidas, meu querido e minha querida Kohai, foi um ótimo capítulo de Domestic no Nakanojo. Acredito que abordei e ressaltei tudo que eu queria com vocês sobre o capítulo de número 252. Acredito que foi muito bom pelo Arexo, como eu disse, ele foi o foco e foi isso que eu gostei. Gostei de ver, digamos, o desenvolvimento dele, gostei de ver a volta dele com a Riri. Acredito que a parte de Natsu e Rui foi muito fofinho, eles já estão pensando no futuro deles quando a Rui voltar para o Nippon, mas nem tudo é tão perfeito quando se trata de triângulo amoroso e a obra já está perto de 300 capítulos. Então esse futuro tão distante talvez seja um futuro muito próximo para nós. O que eu posso dizer que foi perfeito, praticamente tudo isso que eu queria ressaltar com vocês, eu gostei. E a nossa querida Hina, ela é o foco dos próximos capítulos, como eu disse. Ela ter aparecido nesse já mostra, digamos que a importância que ela vai ter para os futuros arcos. Então abordei tudo praticamente que eu queria, mas algo que eu deveria ressaltar com vocês praticamente agora nesse vídeo, só que é algo que a gente vai conversar mesmo só nos próximos capítulos. A escrita do Natsu.
Natsu, algo bem rápido. Então, eu acho que ele vai voltar a escrever, como eu falei com vocês, ele vai voltar, isso a gente já sabe na verdade. Isso está como ponto forte em storytelling, isso já foi mostrado no futuro, o Natsu adulto sendo escritor falando com o Tatsuya, já foi mostrado na obra bem no começo, então acredito que isso é algo que a gente já sabe. Mas o que eu quero ressaltar, que eu vou deixar para ressaltar em outros momentos, é quando vai acontecer isso, por conta de que a obra já está em 300 capítulos, ou melhor dizendo, está próxima de 300 capítulos, e eu acreditava que iria atingir mesmo, só que daí teve um momento que eu achei, caraca, rumor, então vai acabar antes, e agora eu continuo reafirmando que vai passar 300 capítulos. Passar 400? Acredito que não, a gente vai ver com o decorrer do tempo, mas 300 passa, isso sem dúvidas, porque tem arco que tem que ser desenvolvido ainda, arco novo que tem que ser criado para wife importante, e arco que tem que ter o seu desfecho, principalmente envolvendo personagens secundários. Então, eu acredito que 300 vai passar rápido, mas sobre isso, o arco envolvendo Natsu vai ser um dos arcos finais, por conta do que? Se você notar, a Rui teve ar dela novamente, graças a quem? A nosso querido protagonista. Então, basicamente, para seguir talvez uma, como eu posso dizer, cronologia, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas para seguir talvez um modo, provavelmente o Natsu, ele vai voltar a escrever até a inspiração dele graças a Hina. Isso é algo que eu já conversei com vocês, é algo que a gente já falou bem rápido, é algo que vai ter seu momento pra gente conversar. Eu acreditava que poderia ser com a Rui também, era um ponto muito forte, mas a Hina leva mais essa cria porque ela foi a primeira inspiração. Só que eu acredito que dessa vez não vai ser como no começo, que a Hina foi a grande inspiração do Natsu, e sim, digamos que tudo que o Natsu tá passando vai ser a grande inspiração dele. Sobre isso, eu vou falar com vocês em outro momento, acredito que não é o melhor momento, porque não tá sendo muito focado nesse arco, vai ser um dos arcos finais, acredito eu acho que vai ser um dos últimos arcos da obra, a autora, a Kei Sensei, vai segurar isso até o final, pode ser daí que tenha passagem de tempo, então praticamente eu acredito que o Natsu voltando a escrever vai ser coisa de últimos capítulos, ou vai ter um arco bem profundo e após ele voltar a escrever, eles fazem passagem de tempo, por conta de que eu tenho fé que passagem de tempo vai ter nos últimos capítulos, para mostrar todo o futuro dos personagens, como eles estão. Isso é algo que eu acredito e estou ressaltando já aqui, mas sobre tudo isso, a gente vai ter o nosso momento para falar ao longo da obra, ao longo dos outros capítulos, só que eu já quero deixar aqui uma piada bem colocada. Imagine, passagem de tempo, mostra o Natsu casado com uma das Tachibana, mas quem? Hina Urui. Final acaba sem resolver, sem resposta, fica pra nossa imaginação. Quero que você me diga qual seria a sua reação, porque eu ia rir muito, mas eu ia chorar mais. Mas, obviamente, isso é uma brincadeira, apesar que tem autores que sacaneiam, mas eu acredito que a Kei Sensei, ela vai mostrar no final com quem o Natsu vai ficar. Provavelmente, ou é com a nossa querida Hina, ou com a nossa querida Rui, mas imagine o final sem resposta, foi com uma das duas, eu ia rir pra caramba. Pra todo caso, obviamente, eu sei que vai ser mostrado, isso é algo óbvio, digamos que os fãs iam matar a autora, e eu acredito que ela não é muito do tipo que deixa tipo pra imaginação, ainda mais por ser uma obra de romance, é mais pra colocar aqui uma brincadeira e ver qual a reação de vocês seriam, vocês ficariam muito revoltados? Me digam nos comentários. Pra todo caso, passagem de tempo é algo que eu acredito que vai acontecer, como eu disse, a escrita do Natsu a gente conversa em outro momento, mas como eu disse, a inspiração dessa vez eu não acredito que vai ser somente a Hina, eu acho que vai ser muitas coisas, tudo que ele já vem passando, ainda mais a gente tem que ressaltar, e se o arco do sequestro acontecer enquanto ele tá na América, é outra coisa que pode lhe dar uma inspiração, não é mesmo? Mas sobre isso a gente ainda não sabe, eu nem sei se esse arco vai acontecer, dependendo da situação, digamos, de como tá no Nippon, vai ver a autora já quer cortar isso, já quer ir finalizando a obra, e já coloca o Natsu praticamente, digamos que no Nippon, e o arco, digamos que da Rui se encerrou assim, ela voltando pro restaurante, e tudo bem, e aquilo só foi uma indireta, mas eu acho que ainda o sequestro vai acontecer enquanto o Natsu está na América, então próximos capítulos pode ser isso. Pra todo caso, meu querido e minha querida Kohai, lembrando, temos nosso querido Tougen Sensei, eu acredito que nosso querido Osan aí, nosso querido Oji-san, nosso querido velhote, já foi para o céu, acredito que ele está observando o Natsu de lá, porque provavelmente isso deve ter acontecido, se isso não aconteceu, ele está entre a vida e a morte, eu acho que se a senpai do Natsu mandasse uma mensagem, ele provavelmente voltaria sem pensar duas vezes para o Nippon para falar com seu grande mentor. Isso é algo que seria, digamos que a desculpa perfeita para fazer o Natsu sair da América. Então, basicamente, se a autora quiser fazer ele voltar rapidamente para o Nippon, antes de uma semana, é por conta do Tougen Sensei. Mas eu acho que não vai ser isso. Esse arco, ela vai aprofundar mais um longo após realmente o Natsu ir embora da América. Não acredito que faria já, digamos, a obra ia ficar muito confusa, eu diria. Mas o que a gente sabe é que provavelmente é Rin no foco do próximo capítulo, ou é nosso querido Natsu. Mas para todo caso, acredito que era mais isso que eu queria aprofundar, alguns pontos que eu falei rapidamente mesmo que você tenha ficado confuso, são pontos que a gente vai conversar só com o tempo, mas sobre
escrita do Natsu é importante que você fique atento. Tougen Sensei, como eu já disse, bem rápido, e o sequestro da Rui que virou um ponto novo. Mas para todo caso, se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic Nakanojo? O próximo capítulo de Domestic Nakanojo, meu querido e minha querida Kohai, acredito que podemos falar e ser sinceros, que agora que eu abordei esses pontos que podem ter parecido confuso dessa parte do vídeo, podemos falar o que podemos esperar. Então, alguns pontos, só ressaltando o que eu já falei. Nossa querida Hina, independente da condição que ela esteja, é o foco do próximo capítulo, acredito que vai ser ela, independente se alguém vai ajudar ela ou não, ela é o foco do próximo. Acredito que se não for ela, pode ser o arco de sequestro da Rui. Esse é outro ponto forte que pode acontecer. Lembrando que pode ser Natsu e Rui já se despedindo e Natsu voltando para o Nippon, pode ser que já tenha passagem de alguns dias, lembrando que Arexo deve ir junto, o Arexo deve ir antes, na verdade, com o Natsu para o Nippon novamente, porque foi mostrado isso. Acredito que são os pontos mais simples e rápidos a se ressaltar do que podemos esperar, tendo em vista que Natsu e Rui não estão juntos, eles só voltarão a ficar juntos quando ambos se encontrarem no Nippon, é algo que deve ser exaltado novamente. Então, se acontecer alguma relação do Natsu, digamos que com a Hina no Nippon, não é algo que deve se culpar, por conta de que no momento ele está solteiro, mas devemos lembrar que o coração dele é da Rui. Então, acredito que já ressaltei algumas partes, mas como eu disse, pode ter vários focos, por isso que eu já quis deixar no final do vídeo falado isso, para que a gente fale com o tempo, porque pode ser foco no Tougen Sensei, pode ser foco na Rui, pode ser foco na Hina, pode ser foco no Natsu, então agora a gente vai ter que esperar para ver o que disso será, ou pode ser que venha do nada um arco novo que a autora coloque no próximo capítulo, também pode ser isso, mas acredito que ressaltei os principais, todos esses, obviamente a gente vai conversar quando for abordado, então acredito que muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, mas tem uma coisa eu tenho certeza, assistindo, lendo o próximo capítulo, a gente conversa, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Domestic Nakanojo, mata, né?